Bolsonaro reage bem aos medicamentos e a equipe médica descarta a cirurgia. E você vai ver também. Temporada de cruzeiros foi suspensa no Brasil após a confirmação de 800 casos de Covid em 9 dias. Casos de chikungunya crescem mais de 30% em 2021 no país. Mundo registra recorde de quase 2,5 milhões de infecções por coronavírus em 24 horas. 2022 terá poucos feriados prolongados, mas a notícia anima os comerciantes que esperam maiores vendas. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. O médico cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, descartou a necessidade de uma nova cirurgia no aparelho digestivo. Bolsonaro deve seguir fazendo tratamento com medicamentos. O presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o quadro de suboclusão intestinal que o presidente apresentava se desfez. Ainda segundo a equipe médica, Bolsonaro deve iniciar dieta líquida, mas ainda não há previsão de alta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que, em um intervalo de 9 dias, foram confirmados quase 800 casos de Covid nos cruzeiros brasileiros. Com esse crescimento, a temporada teve que ser suspensa por um período. Depois de recomendar a suspensão da temporada de cruzeiros no país até 21 de janeiro, a Anvisa informou que quase 800 casos de Covid-19 foram confirmados a bordo das embarcações atracadas na costa do Brasil somente entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo a agência, desde que a temporada de 2021-2022 dos cruzeiros teve início, em novembro do ano passado, 829 pessoas, entre tripulantes e passageiros dos navios, foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Desse total de casos, só 31 foram confirmados entre 1º de novembro e 25 de dezembro. Os 798 restantes foram registrados na viagem de Ano Novo. Para a Anvisa, esse aumento brusco se deve à rápida propagação da variante Ômicron. De acordo com a agência, 502 casos de Covid foram diagnosticados entre tripulantes, o que representa 60% dos casos positivos a bordo das embarcações. Em reunião de autoridades sanitárias e os estados e municípios onde os navios foram atracados, prevaleceu a posição da Anvisa pela suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro no Brasil, até que se obtenham novos dados para melhor avaliação de eventual cenário de retomada. De acordo com o secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, o número de casos de gripe caiu cerca de 82% na capital, quando comparado com dados do início do mês de dezembro. A campanha de vacinação contra a gripe já terminou no Rio, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, a aplicação do imunizante será retomada em abril, quando está prevista uma nova campanha. Com relação à Covid, o número de casos da doença tem aumentado. No último dia 3 foram registrados quase 4.000 novas infecções. Apesar da alta nos casos, o número de mortes pela doença segue baixo. O Ministério da Saúde confirmou quase 12.000 casos de Covid em um dia aqui no Brasil. Depois do apagão de dados, a média móvel de diagnósticos aponta um crescimento de mais de 100%. O Ministério da Saúde informou que de um dia para o outro o Brasil registrou mais 76 mortes por Covid-19. Agora são 619.209 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 11.850 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.293.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 96 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 30º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 30%. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 8.400 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 125% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 7 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Mato Grosso, Pernambuco e Santa Catarina. Outros 4 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba. 15 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. Desta vez, somente um estado não divulgou os dados: Tocantins. Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a registrar a marca de mais de 1 milhão de casos de contaminação pelo coronavírus em um dia. Os dados foram divulgados a partir de um balanço da Universidade Johns Hopkins. O número é alcançado no momento em que a variante Ômicron atinge fortemente o país. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.688 mortes, também de acordo com a Universidade Americana sediada em Maryland. Um dia antes, o médico Anthony Fauci, principal assessor do governo para a pandemia, declarou que o aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos é quase vertical. E esses números dos Estados Unidos contribuíram com o recorde de casos de Covid em 24 horas no mundo. Foram quase 2,5 milhões de confirmações em um único dia. Apesar da explosão no número de infectados por causa da variante Ômicron, que é altamente contagiosa, o número de mortes segue em queda. Vamos ao nosso vacinômetro. Mais de 332 milhões de brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 332 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,63% da população, enquanto mais de 143 milhões e 723 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,38% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 27 milhões e 21 mil pessoas, 12,67% dos brasileiros. E o surto da gripe e o aumento de casos da variante Ômicron fez crescer a procura por testagem de Covid. Na capital e no litoral paulista, farmácias começam a ficar sem testes. E olha só, o servidor estadual de São Paulo vai ter que comprovar vacinação contra a Covid até o próximo domingo. A medida obrigatória atinge cerca de 570 mil profissionais que atuam em órgãos da administração direta e indireta do Estado. A exceção só será válida para funcionários que apresentarem atestado médico com alguma contraindicação à vacina. Os casos de chikungunya voltaram a crescer no Brasil. No ano passado, registros da doença no país subiram em mais de 30%, com maior incidência nos estados do Nordeste. O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que o Brasil tinha 31% mais casos de chikungunya do que o registrado em 2020. Houve 93 mil registros de janeiro a dezembro, com uma taxa de 44 notificações a cada 100 mil habitantes. A maior incidência de casos foi no Nordeste, seguida pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Os estados com mais registros da doença foram Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Até o momento, foram confirmadas 13 mortes pela doença no país e há ainda outras 24 em investigação. 6 óbitos foram registrados somente no estado de São Paulo, além de 2 em Pernambuco e Espírito Santo. Bahia, Minas Gerais e Sergipe tiveram uma morte cada. A chikungunya é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além dos dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele. O ministro da Saúde alertou para a necessidade de implementar ações para redução de casos e investigação detalhada dos óbitos. A única forma de prevenção é o combate ao mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo e eliminando a água parada, que dá origem aos possíveis criadouros. Em Israel, um surto de gripe aviária matou mais de 2.000 aves no norte do país. Na tentativa de conter o avanço da doença, milhares de ovos já foram descartados.
Israel destruiu milhares de ovos de galinha em uma fazenda em quarentena no vilarejo de Moshav, no norte do país. O governo tomou a decisão após um surto de gripe aviária matar mais de 2.000 grous selvagens. A onda de H5N1 tem sido bem mais forte do que o normal nos últimos meses. Autoridades acreditam que mais de 10.000 grous tenham sido infectados pelo vírus da gripe sazonal e interditaram uma reserva natural onde há uma grande concentração da espécie. Israel disse ainda que não descarta uma possível escassez de ovos no país, já que muitas aves vão ter de ser abatidas para evitar a propagação da doença. É raro o H5N1 se espalhar entre humanos, mas já ocorreram surtos no passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus matou até hoje cerca de 450 pessoas, principalmente na Indonésia, Egito e Vietnã, desde 2003. E você vai ver depois do intervalo, com poucos feriados prolongados em 2022, comerciantes esperam a menor perda dos últimos 8 anos. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Uma audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde discute a vacinação contra a Covid de crianças com idade de 5 a 11 anos. O debate acontece na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília. Representantes da pasta e especialistas de entidades ligadas ao tema discutem a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Vacinação. Há 2 semanas, a Anvisa deu aval para a aplicação da vacina da Pfizer em crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses específicas para crianças de 5 a 11 anos devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram o reforço da vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. Além disso, foi reduzido de 6 para 5 meses o tempo para a aplicação da terceira dose para todas as idades. A decisão foi tomada em meio a um surto de Covid-19 causado pela variante Ômicron e no momento em que as escolas devem retomar as aulas depois das férias de fim de ano. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos também autorizou a terceira dose para crianças imunodeprimidas, com entre 5 e 11 anos. Mas a orientação ainda precisa da aprovação dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças. Para aprovar a aplicação dessa dose adicional, a agência se baseou em dados de Israel, onde milhares de crianças e adolescentes já receberam a terceira imunização. Além disso, não há registro nenhum de reações graves entre os 4,1 milhões de israelenses de 16 anos ou mais que receberam a dose de reforço 5 meses depois da vacinação inicial. Os Estados Unidos contam atualmente com uma média de 400 mil novos casos de Covid-19 por dia, um recorde desde o início da pandemia. As hospitalizações também estão aumentando, mas seguem abaixo do pico registrado há um ano. Por outro lado, as internações de crianças estão em alta. E uma notícia que traz um certo alívio. Uma série de novos estudos laboratoriais encontrou indícios de que a variante Ômicron produz um quadro mais leve de Covid do que as versões anteriores do coronavírus por causar menos danos aos pulmões. Uma equipe de pesquisadores americanos e japoneses avaliou a Ômicron e outras variantes em ratos de laboratório, camundongos e hamsters e observou que a nova cepa produziu infecções menos graves, muitas vezes limitadas às vias respiratórias superiores, nariz, garganta e traqueia. A variante causou muito menos danos aos pulmões, onde as variantes anteriores costumavam causar cicatrizes e sérias dificuldades respiratórias. O motivo pelo qual a Ômicron é mais branda pode estar relacionado com a anatomia. Os pesquisadores constataram que a quantidade de Ômicron no nariz dos hamsters era a mesma dos infectados com uma forma anterior do coronavírus. Entretanto, eles viram que os níveis do vírus nos pulmões equivaliam a 1/10 ou menos do verificado em outras variantes. Os pesquisadores da Universidade de Hong Kong também chegaram a resultados semelhantes, analisando pedaços de tecido retirados das vias aéreas humanas durante uma cirurgia.
Em 12 amostras de pulmão, os cientistas constataram que a Ômicron avançou mais lentamente do que a Delta e outras variantes. Os estudos claramente ajudam a explicar por que a Ômicron causa doença mais branda, mas ainda não respondem por que a variante é transmitida com tanta eficácia. 14 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na província de Guizhou, no sudeste da China, após um deslizamento de terra em uma construção. O resgate já foi concluído. Trabalhadores reforçavam uma encosta quando o deslizamento de terra matou 14 pessoas. As informações são da agência de notícias oficial Xinhua. As equipes de resgate encontraram corpos e alguns sobreviventes que estão feridos. As causas do acidente ainda são investigadas. Autoridades informaram que o trabalho de resgate já foi concluído. As equipes trabalharam durante toda a noite. Era possível ver muitos destroços e máquinas destruídas. Acidentes em construções e indústrias não são incomuns na China. Muitas vezes acontecem por conta dos fracos padrões de segurança. Em dezembro, 2 trabalhadores foram mortos e outros 20 resgatados de uma mina de carvão inundada na província de Shanxi. Em julho, 14 trabalhadores morreram na província de Guangdong, no sul do país, após a inundação de um túnel que estava sendo construído. E a temporada de feriados prolongados em 2022 vai ser bem curta, com poucas datas que emendam com o final de semana. Para alguns setores da economia, essa é uma ótima notícia. Vamos conferir na reportagem do Kleber Werneck. O calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, sem contar as datas municipais e as estaduais, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. E a má notícia para muita gente é que só um deles será prolongado, a Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, que cairá numa sexta-feira e poderá ser emendado com o sábado e o domingo. 2 feriados serão no domingo, o 1º de maio, Dia do Trabalho, e o Natal. E para tristeza geral, 3 feriados vão cair na quarta-feira, o que dificulta para emendar com os outros dias. Como muita gente, você também gosta de feriados prolongados? Sim, gosto muito. O que ajuda na vida o feriado prolongado? A descansar, né, desestressar, relaxar, né, meio que afiar o machado, né, para cortar outras madeiras, né, importante para a saúde mental e física e da família também, ajudar no vínculo da família e dos amigos. Agora, você sabia que esse ano que está começando vai ter só um feriado prolongado? Eu soube. Tá uma choradeira terrível com relação a isso. Vou te falar que esse ano que está começando vai ter um feriado prolongado só. Um só que vai cair na sexta e emendar com sábado e domingo. O único. Você sabia disso? Não, não me atentei ao calendário. Não olhei o calendário, mas que venha, né? Agora, sabendo isso, não é uma boa notícia para começar o ano? Não é. Não é uma boa notícia. Muito ruim, né? Porque a gente precisa de um descanso, né? Trabalhar é bom, tudo é objetivo para nós, mas também precisa descansar um pouquinho, né? Desanima um pouco começar um ano sabendo que você vai ter um feriado prolongado? Ah, com certeza, né? Porque você já está acostumado na rotina de já saber as matemáticas dos feriados, né? Então, nem sabia disso aí, me pegou no pulo agora. Então, esse ano vai ser um ano que vai custar menos em termos de feriado do que o ano passado. Esse ano nós teremos 7 dias, o que é uma notícia boa. Sobretudo para o varejo, né, que vai ter um custo menor em função disso. Né? É importante lembrar que o Carnaval e Corpus Christi não são feriados federais. As datas são feriados municipais ou estaduais em alguns locais. Os feriados têm um custo para a economia como um todo, né, para a indústria, para o varejo, mas o varejo sente muito os feriados por conta do custo que acaba tendo na sua operação, sobretudo da mão de obra, da folha de pagamento. Ruim para uns, bom para os outros. Para os comerciantes, o baixo número de feriados no calendário é uma ótima notícia. Com menos datas comemorativas em dias úteis, os prejuízos devem ser os menores dos últimos 8 anos, de acordo com um levantamento feito pela Federação Nacional do Comércio. A previsão para esse ano é que o prejuízo causado pelos dias parados chegue a 17 bilhões e 200 milhões de reais. 22% a menos do que no ano passado, quando as perdas foram de 22 bilhões e 100 milhões de reais. A última vez que os feriados causaram um prejuízo tão baixo foi em 2014, com 16 bilhões e 200 milhões de reais. Sob o ponto de vista da economia, tendo uma quantidade menor de feriados, você tem uma quantidade, você produz mais, você tem maior
produção, você tem comércio varejista vendendo, enfim, recebendo seus clientes, você tem atividade econômica a pleno vapor. Quando você tem feriado, você acaba tendo um custo adicional, seja porque você tem que compensar banco de horas de folha depois, ou se você não compensa banco de horas, você paga em dobro aquela hora ao seu colaborador, você acaba impactando o custo da operação de quem tem que pagar em dobro. Sabia que esse ano só vai ter um feriado prolongado? Graças a Deus. Por quê? A gente tem que trabalhar, as contas tudo aí pendurada. É melhor trabalhar do que descansar? Eu prefiro. Tem que trabalhar, a economia tá ruim, tem que girar. Pra você é bom, então? Pra mim é bom. É mais trabalho, mais dinheiro? Com certeza. E já que é assim, o melhor é aproveitar o pouco tempo de descanso que o calendário vai oferecer. Saindo um pouco até da esfera econômica, a gente deve buscar sempre o equilíbrio na nossa vida, do trabalho, com o lazer, com a nossa família, com nossos amigos. Então, assim, aproveitar o máximo de tempo possível até para estar revigorado, para poder produzir quando for a hora. É isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco tem mais informações com a Juliana Dariva. Eu volto amanhã e espero você. Até mais.